senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, povo de Fazenda Rio Grande, boa noite. Quero agradecer a Deus por mais esse dia, mais essa sessão, e agradecer a Deus pelos professores que temos em nossa cidade, professores e professoras, nesse tempo difícil, e cada vez fica mais difícil ser professor, assim como é difícil ser pai, ser mãe, num tempo em que há muita rebeldia e as pessoas não aceitam mais nenhum tipo de correção, como se estivéssemos vivendo um tempo em que cada um faz o que quer e ninguém admite mais nenhum tipo de correção. Está escrito que bem-aventurados são aqueles que aceitam a correção. Bem-aventurado é quem aceita primeiramente a correção de Deus. Mas quem aceita a correção de Deus, também aceita a correção do pai, a correção da mãe, a correção do professor, a correção da autoridade. É bem-aventurado. Por outro lado, não é feliz aquele que não aceita a correção. O semblante fica descaído. Então é difícil ser professor num tempo como esse, mas também é um grande desafio. E então peço que Deus esteja abençoando os professores de Fazenda Rio Grande, dando grande sabedoria, dando grande força de vontade para superar as dificuldades, e principalmente dando saúde e quebrantando o coração das autoridades para que melhore a dignidade do professor no nosso município. Falando em mestre, não podemos nos esquecer que existe o mestre dos mestres, que deveria ser o exemplo para todo professor. E precisamos também conversar sobre uma educação diferenciada no município, uma educação que estabeleça valores e princípios. Nós aprovamos aqui hoje um projeto do vereador Juninho para ensinar os nossos alunos que não devem entrar no mundo das drogas, do alcoolismo, deve rejeitar esse mundo. Isso são princípios e valores. Também aprovamos um projeto hoje que trata da questão do cuidado com o idoso, da valorização e da honra ao idoso. Isso são princípios e valores. E precisamos estabelecer no nosso município esse tipo de educação que vai fazer a diferença no nosso povo, para que realmente o professor seja respeitado como uma autoridade. Isso também é um princípio e valor, o respeito às autoridades. E fortalecimento da família é um princípio e é um valor. Então, eu queria também dizer que, considerando essa questão do idoso no nosso município, queria agradecer o apoio dos vereadores à ideia do Conselho Tutelar do Idoso. E quero dizer que, infelizmente, a realidade hoje não é essa. O nosso idoso não está sendo valorizado e respeitado. Semana passada ainda conversei com uma pessoa que me contou um episódio que aconteceu dentro de um ônibus de Fazenda Rio Grande, quando um senhor de mais de 80 anos de idade fez a viagem inteira de pé, porque o assento do idoso estava ocupado por um jovem. O assento dos idosos e dos deficientes estava ocupado por jovens. E o idoso viajou a viagem inteira em pé. Chegou na Fazenda Rio Grande cansado, vomitou na própria roupa dele, nessa situação que ele chegou aqui. Então, está escrito, em Levítico: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam ao seu Deus. Então, se nem no banco do idoso é respeitado, veja como nós temos que mudar a nossa sociedade, para que eles realmente valorizem os idosos e levantem-se na presença deles. Eu lembro que antes, quando entrava o idoso na sala, uma autoridade na sala de aula, os alunos levantavam. Isso era um princípio e era um valor. E nós precisamos resgatar essas coisas, porque aí resgataremos realmente aquilo, estaremos priorizando o que é mais importante na nossa sociedade. Então é isso. Muito obrigado.